Bom dia, meu ser de luz. Hoje eu agradeço pela oportunidade de um novo amanhecer e peço que a luz divina ilumine o nosso caminho, trazendo clareza e paz aos nossos corações. Que possamos ser canal de amor e bondade e que possamos espalhar amor por onde quer que vá. Nos proteja das negatividades e pensamentos pesados e nos permita ver o bem em todas as situações. Que a sabedoria me guie e nos guie nas escolhas e que possamos encontrar a alegria nas pequenas coisas. Agradecemos nesse momento por todas as bênçãos que recebemos e pela força que nos sustenta. Que assim seja, assim é. Amém. Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui nessa madrugada astral, às 6 horas da manhã de toda quarta-feira. Eu, Fábio Ricardo, médium, espiritualista, psicanalista, oraculista, benzedor, estou aqui com você, trazendo sempre um pensamento, uma ideia sobre terapias, informações sobre oráculos, e também convido você a estar conosco, né, através do @Fábio Ricardo Médium em todas as redes sociais. Inclusive, todas as segundas-feiras eu estou no YouTube fazendo benzimento coletivo às 20 horas e no nosso espaço em Bugaçu, na chácara Recanto Santa Maria, você pode agendar no segundo domingo de cada mês a sua presença para receber um benzimento presencial. Pode agendar suas consultas através dos oráculos, seja presencial sexta e sábado no presencial, ou mesmo online para qualquer dia da semana, ou fazer suas perguntas objetivas. O telefone de contato é o 11 93262 6446 e o Tom vai estar sempre aí também para responder você. Então, temos também aí os cursos, se você tem interesse de aprender um oráculo, né? Temos aí o da Dadomancia, para você poder despertar em você, para quem nunca aprendeu e desejar aprender, venha aí solicitar informações, venha conhecer esse trabalho, onde nós temos várias postagens e você pode fazer ali um Fábio Ricardo Flix, né? Há mais de 40 anos, buscando todos os conhecimentos através de oráculos e também me aprofundando em terapias energéticas, né? Massagens, e dentre outras. E falando de energia hoje, hoje eu quero falar, quero explorar um tema que às vezes pode parecer um pouco complexo ou intrigante, que são os obsessores encarnados e desencarnados. Vamos tentar entender como eles influenciam a nossa vida e aprender também, dentro do tempo aqui, uma técnica para nos libertar desses obsessores. O conceito de obsessores e tipos de obsessores que nós podemos ter são entidades espirituais que influenciam negativamente, tá, a nossa vida. Então, assim, existem dois tipos: os encarnados, os vivos, tá? Com intenções muito maliciosas, e os desencarnados, que são espíritos que podem, obviamente não têm o corpo físico, mas podem ter ali intenções um tanto negativas e às vezes nem com tanta, mas com determinados apegos. Então, é muito conflitante falar de obsessores, tá? Mas assim, perceba que existem pessoas que entram na nossa vida que vêm sugar nossas energias, criando relações tóxicas.
Então, e existem aqueles que são ativos, né? E que chegam, que quando, dependendo do ambiente, parece que escurece, a energia fica ruim. Então, para quem tem sensibilidade, consegue perceber esse encarnado quando ele não tem. A gente percebe assim, pode não saber exatamente, ele pode se apresentar da melhor forma possível, mas se a energia dessa pessoa não for realmente boa, a gente consegue, tem alguma coisa estranha, a gente sente, tá, da pessoa. Já os desencarnados são os espíritos que estão perdidos aí por aí. E muitos são confundidos com entidades, orixás, e atribuem ao demônio, né, alguma coisa desse tipo. E, na realidade, não é isso, tá? Se a gente parar para refletir dentro do invisível, obsessores desencarnados aí, nós temos até energias, né, de antenas que podem causar problemas na nossa vida, né? Então, assim, tem pessoas que se juntam também para beber. Ah, vamos se reunir para beber, bebe, bebe, bebe. Aí pensa que está se divertindo, aquilo se torna um hábito, os obsessores espirituais acabam se aproximando e vibrou numa energia que não está boa, atrai negativo e isso você leva com você. Basicamente é isso. Então, uma coisa às vezes está muito ligada à outra. E temos aí algumas características de obsessores, pelo menos os mais comuns, as características mais comuns desses obsessores, eles, independente de encarnados ou desencarnados, eles vão sempre querer influenciar você de uma forma negativa, né? Eles têm ali um controle emocional que a pessoa não consegue cortar um vínculo, conscientemente ou não. Eles gostam de manipular. Então, se você se sente manipulado por alguém, essa pessoa é um obsessor na tua vida, tá? Às vezes até um patrão, né? Um marido, uma esposa. Então, quem manipula quer tirar proveito. Então, tem também o medo e a ansiedade. Então, muitas das vezes as pessoas, elas caracterizam por ter ansiedades e medos, síndrome do pânico, depressão, associa à espiritualidade. E tem sim alguns fundamentos isso, mas nem, obviamente, a gente precisa ter o pé no chão, porque pode ser doença, né, já ter se tornado uma doença. Tudo começa no plano energético, espiritual, e aí invade o físico e acaba dando, né, esses problemas. Quando nós damos brecha para essas energias, isso vai trazer consequências negativas para a nossa vida. Assim como uma pessoa que bebe, ela vai atrair um obsessor, já que ela sente prazer pela bebida, literalmente. Então, aquele obsessor vai se aproximar para fazer com que ele beba mais, para ele sentir o prazer que aquilo expressa. Isso do desencarnado. Sem contar aquele desencarnado que quer mais que você beba para pagar a conta, não é verdade? Tem muito disso aí também. Então, nós precisamos ter muita sabedoria, né? Tem um cantor que está nas paradas atualmente, Iago, eu não vou lembrar, que fala muito sobre o pensamento positivo, canta frases positivas, mantras positivos. Isso é muito melhor do que estar ouvindo um louvor, por exemplo, que deixa você numa situação às vezes deprimente. E aí é difícil. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, o meu avô dizia para mim assim quando eu ficava doente, ele, olha, essa doença não é sua, não dá ousadia para o inimigo, não dá ousadia para a doença, sem apelo religioso nesse aspecto. E a gente acaba, por meio das nossas palavras negativas, do que nós professamos, né, durante o nosso dia a dia, isso acaba atraindo, sim, obsessores para a nossa vida.
tanto semelhantes, ou seja, pessoas, ou seja, obsessores encarnados, como também esses desencarnados. Então, nós precisamos ter essa consciência. Vamos procurar vibrar em músicas positivas, falar coisas positivas, e quando perceber que está entrando numa frequência negativa, saia disso, porque uma hora ou outra tudo isso vai se manifestar no seu corpo como doença, tá? Louise Hay já fala isso há muitos anos, né? Ou seja, você pode curar a sua vida, e ela dá os sinais ali do que pode causar uma doença ou outra, né? Por quê? Porque você se permite se influenciar por determinadas questões. Uma coisa também importante nós percebemos em relação aos obsessores é que quando você tem uma mudança brusca de humor, isso pode você estar sim sofrendo uma influência. Às vezes você sai, se diverte, volta para casa e acaba com você, mas por conta disso. Pensamentos intrusos. Quantas pessoas vivem com pensamento sempre querendo fazer besteira? Esse comportamento de pensamentos intrusos são coisas que nós precisamos ter atenção. Existem tanto pessoas que nos levam a pensar negativo, como ambientes, como seres desencarnados que também acabam fazendo isso, tá? Os sonhos perturbadores. Tem gente que só tem sonhos ruins, não é verdade? Isso é um sinal que você pode estar sendo assim, obsediada de alguma forma. Incubos, sucumbos, por exemplo, pode estar atuando. Sensação de peso, não ter ânimo para nada. Começa aquela angústia que não sabe por que está sentindo. A gente não consegue mais tomar decisões. Isso é algo que pode ser literalmente um obsessor. Mas vamos também entender que nem tudo é espiritual e nem tudo é consequência de um obsessor também encarnado. Mas pode ser um processo psicológico, um trauma, né, lá do passado, que acaba gerando o auto-obsessor. Então, perceba, nós já estamos falando de um terceiro elemento. O obsessor encarnado, desencarnado e o auto-obsessor. Tem pessoas que são, por exemplo, hipocondríacas. Então, elas começam a ver doença o tempo todo, né? Ah, eu tenho depressão, parece que é um presente lindo, né? Um bibelô da vida. Eu tenho uma hérnia. E tudo que é ruim, ela gosta de enfatizar e competir com o outro. Isso é um processo de auto-obsessor, porque ao invés de ela estar vibrando no que é positivo, ela gosta de dizer que está ruim, que ela precisa de remédio, né? Então, assim, uma coisa boa para isso é salmodiar ou vibrar, como eu falei nessa música do Iago, que é fantástico, que você ouve, aquilo já te dá um ânimo gostoso para você pensar positivamente e sair dessa conexão. Um outro obsessor que nós precisamos ter muita atenção é o obsessor de internet. Quantos obsessores você, ou você no mínimo conhece alguém que adora postar tudo, desde que acorda, que abre o olho, ou vai escovar o dente, e faz né? Avisa que vai fazer 2, que vai não sei o quê, que está indo viajar, e posta que está passeando na lancha, e posta que está indo para não sei aonde, dá todas as informações da vida para que as pessoas invejosas possam estarem ali ao teu lado e agir como um obsessor pela internet, invejando, né, desejando o mal para você. E ali você sabe que é um canal que todo mundo sabe que quando a gente pega um celular, às vezes a gente só pensa, o celular já traz as informações que a gente está querendo.
Então, quando uma pessoa está do outro lado, vendo tudo da tua vida que você está expondo, e essa pessoa com intenções ruins vai trazer consequência negativa para você, sem contar aqueles que estão ali para poder assediar ou vigiar a tua casa, seja para um furto, seja para outras intenções muito piores do que essa. Procure, né, sempre buscar ajuda, né? Tem constelação familiar, tem terapia, mas antes procure ter uma análise de tudo isso para poder entender, né? O processo psicanalítico é um processo que ajuda muito você a se autoconhecer, porque você tem a liberdade de falar. Então, se você deseja, né, nós estamos com uma boa promoção aí para você que deseja fazer sessões de terapia, né? E você pode estar agendando suas consultas aí de 50 minutos comigo. Então, está passando por problemas, você acredita nessa questão de obsessor ou não, não importa, né? Aqui, o importante é o porquê que você está vindo fazer uma terapia. E ali a gente consegue identificar. Existem questões, e isso eu falo com propriedade, mediante a minha leitura através da hidromancia, que eu falo desde vidas passadas. Então, o que acontece? Existem traumas que já vêm de vidas passadas, que trazem, inclusive, obsessores de vidas passadas para a tua vida presente, onde, num passado, um exemplo, você brincou com o sentimento de uma determinada pessoa, que hoje ela acaba vindo como teu pai, dentro de um processo evolutivo, um exemplo, e esse pai não quer evoluir, de repente, dentro do processo de vida que ele acabou vivendo nesse plano material, e acaba rejeitando o filho, a filha, nessa jornada. Então, temos muito fatos que ocorrem disso. Temos os fatos que realmente começam nessa vida, onde tem casos de mães, né? Eu tive até uma cliente, onde a mãe socava a barriga exatamente porque ela não queria ter aquela filha em hipótese alguma. Inclusive, eu tive um caso na família, né, dentro desse aspecto também, onde ela falava mesmo, tomei tudo, isso, olha, lá no século passado, tá? Tomava tudo, mas está aí, ó, né? Ou seja, não tinha tanta afinidade. E acabou essa filha cuidando, né, dela ali também no final da sua jornada. Então, assim, nós precisamos entender que tudo que nós vivemos nessa vida, nós precisamos entender que não podemos atribuir à espiritualidade. A culpa é da espiritualidade. E também tem gente que só querem colocar culpa no outro. A sua vida não vai bem por culpa de fulano ou ciclano. E às vezes é porque você cria esse processo de auto-obsessão em você mesmo, né? Dentro dos processos onde eu trabalho através das leituras de oráculos também, quantas e quantas pessoas chegam para mim e falam assim, Fábio, vê para mim, porque se fizeram magia, porque eu já consultei com A, com B, com C, e a pessoa diz que tem magia. Aí eu faço o jogo, vejo e falo assim, não tem. Mas fulano diz que tem, fizeram macumba para mim. E a pessoa se prende à questão da espiritualidade e, ao invés de acreditar que a espiritualidade existe para nos ajudar e que o problema está na maldade do homem, né, do ser humano, de levar você, às vezes, a acreditar que é isso, e faz você, às vezes, se afundar numa dívida sem necessidade nenhuma. Entende? Então, muitas das vezes você quer adoçar a vida de uma outra pessoa para você ficar com você, e na realidade o problema do relacionamento da tua vida é com você.
no fundo, você é amarga o suficiente ou tem um amargor que faz com que as pessoas, ao chegar perto de você, fiquem um tempo e sumam da tua vida. Então, tudo isso pode mudar, ser mudado. Somar o espiritual é algo fantástico, você cuidar, parar de pensar no negativo, buscar um processo de terapia, né? Nós não podemos negar que existem, que venham a existir todos esses elementos, mas a gente precisa entender também que a pior macumba que existe é o olho grande, né, das pessoas, mas também nós não precisamos ficar expondo nossa vida para todo mundo. Nós temos que aprender a fechar nossas bocas sobre os nossos planos. Quantas pessoas começam a namorar e fala para todo mundo, quer publicar tudo isso e quando menos espera perde o namorado para a melhor amiga. Não é verdade? Eu estou aqui para te dizer que eu te amo, tá? Para mim não me importa quem você é, macumbeiro, crente, hinduísta, não importa o nome que você dê, se é Deus, Yahvé, Jeová, Jesus, sabe? Para mim não importa. Você é a pessoa mais maravilhosa dessa terra, como já dizia Maria Ângela Chiamente, né? Então, e eu faço das palavras dela, que para mim é uma pessoa que sempre me traz luz a esse pensar, a essa jornada, de lembrar que você tem que buscar quem te ama, quem vai fluir na tua vida, que vai ajudar você a tomar uma atitude, que vai poder mudar a tua vida, não eu, né, no caso, que é o meu papel, mas sim fazer com que você mude, que você encontre força para fazer o teu caminho se abrir, né? Então, assim, eu quando faço previsões, eu não gosto de ser visto como o médium vidente, o tarólogo, que fica prevendo só desgraça na vida dos outros, para crescer, para fazer mídia para todo mundo. Eu estou aqui para poder dar amor para a vida das pessoas. Eu quero dar o direcionamento. Ontem mesmo eu tive uma consulta que a pessoa falou assim: Fábio, eu entendi muito bem tudo que você falou e concordo, e também consegui entender o que você deixou subentendido. Então, assim, porque eu procuro deixar, né, sempre algo subentendido, porque é muito importante saber que a vida de você deve ser conduzida por você e que você deve buscar, né, pessoas que possam somar na tua vida diante do amor, diante daquilo que possa trazer paz, a orientação que leva você a um bom caminho, a uma atitude positiva que vai fazer da tua vida algo bom. Vamos cancelar os pensamentos obsessivos, vamos cancelar as pessoas, né, que são obsessores encarnados, né? Vamos cancelar um pouco a exposição da sua vida para... não que você não tenha que priorizar a sua felicidade, mas viva a tua felicidade em todos os sentidos. Bom, convido você a entrar em contato comigo através do telefone 11 9 3262 6446. Você pode entrar em todas as redes sociais, @Fábio Ricardo Médium, e obter ali informações, conhecer meu trabalho, né, dentro dessa área, né? Nós temos ali os benzimentos toda segunda-feira, às 20 horas no YouTube. Nós temos os cursos, nós temos atendimentos presenciais em Embu-Guaçu, nós temos atendimentos online. E quando eu falo nós, tá? Porque sou eu e o Tom, né? O Tom tá aqui, ó, tá ali, ó, né? Também juntinho com você. Qualquer dia ele fala com todos. Mas quero saudar a você com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Paz eterna e muita luz, e até quarta-feira, às 6 horas da manhã.